Pronto, gente, a gente tinha parado em coordenação, né? Então, vamos retomar. Então, coordenação é a habilidade de executar respostas motoras suaves, controladas e acuradas. E a gente tem algumas formas de avaliar isso. O índex nariz, calcanhar-joelho, prova dos movimentos alternados e marcha, tá? E a gente vai ver cada um. Então, relembrando o índex nariz que a gente já comentou ontem. Então, o ombro tem que estar abduzido a 90 graus, com o cotovelo estendido, e a gente solicitar que o paciente toque com o índex, que é o indicador, na ponta do nariz. Lembrar do paciente não nos enganar, digamos assim, entre aspas, compensando, né? Deixando o braço junto do corpo e fazer só um movimento curto que vai estar com o braço apoiado, né? Que aí não vai verificar a coordenação. Lembrando daquele exemplo que eu dei, se tiver tremor, se tiver bradicinesia, você considera como uma coordenação alterada, certo? Que não está normal. O nariz, o paciente vai tocar de forma alternada o seu nariz e o dedo do terapeuta, tá? Então, ele vai tocar no nariz dele, não é no nariz do terapeuta. Aí toca no dedo do terapeuta e depois no nariz dele de novo, certo? Então, você vai ficar na frente do paciente com o seu dedo estendido, né, Miguel? E aí, ele vai fazer essa alternância de alvos, certo? Toca no nariz dele, no dedo do terapeuta e no nariz dele de novo, também com o braço na linha do ombro e o cotovelo vai ficar estendido quando for fazer o toque no dedo do terapeuta, tá certo? Não precisa testar os dois. Se você testar um, já é suficiente para avaliar. Tem outras formas também de avaliar coordenação de membro superior, mas a gente colocou essas duas que são as mais usadas, tá? Não é, mamãe? É. Aí, para membro inferior, o calcanhar-joelho. O paciente tem que estar deitado em decúbito dorsal, porque senão a gente não avalia coordenação isolada. Se ele estiver em pé, a gente avalia equilíbrio também, né? E aí, o paciente tem que estar em decúbito dorsal e ele vai tocar o joelho com o calcanhar do lado oposto. Então, a perna direita, ele vai tocar com o calcanhar direito o joelho esquerdo, certo? Deslizando. Ele começa aqui do pé e vai subindo, deslizando até chegar no joelho. E vai deslizar o calcanhar ao longo da crista da tíbia, certo? Então, ele vai tocar o joelho com o calcanhar do lado oposto e deslizar o calcanhar ao longo da crista da tíbia. Então, com a perna oposta, ele vai pegar o calcanhar e vai deslizando na outra perna até chegar no joelho. Lembrar que esse calcanhar-joelho é com o paciente deitado, tá? Se fizer com o paciente em pé, você está avaliando equilíbrio unipandal, que é muito mais difícil. E aí, faz outra perna. Oi? Professora? Oi? Se aquilo que você falou, se tiver tremor ou bradicinesia, não precisa fazer esses testes, é? Não, falei não. Eu disse que se você testar um, fizer um dos testes, não precisa fazer outro. Por exemplo, esse para membro superior, que tem dois. A gente colocou dois exemplos. Você faz um ou outro, entendeu? Ah, entendi. Mas mesmo ele tendo tremor ou aquelas alterações, faz, né? Faz para você confirmar e ver como... E registrar, né, na sua avaliação, que ele tem... Apresenta isso. E pode ser que ele tenha tremor de repouso e piore no teste de coordenação, ou melhore alguma coisa, porque às vezes quando a pessoa tem tremor de repouso que vai fazer o movimento intencional, melhora um pouco, reduz um pouco o tremor. Aí você anota essas observações, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Aí de membro inferior, o mais usado é esse, calcanhar-joelho, mas se vocês derem uma olhadinha no Sullivan, na parte de coordenação, tem uma tabela com vários testes, tá? Esses que eu estou botando para vocês são os principais. E aí, como eu disse, né, se você fizer um teste, você não precisa fazer o outro. Você faz um ou outro, porque vai dar a mesma resposta. A não ser que você tenha feito um teste e tenha ficado com alguma dúvida. Ah, será que meu paciente está compensando? Será que ele entendeu bem meu comando? Aí você pode fazer outro para tirar a dúvida, tá? Mas se você fez um teste e já deu o resultado, não precisa fazer outro. Se deu o resultado, tanto boa coordenação como ruim, tá? É isso, né? Não precisa fazer outro para
não ficar repetitivo. E aí, esse outro teste, a prova dos movimentos alternados. Aqui tem um detalhe. A capacidade que a gente tem de realizar movimentos alternados com as mãos, o mais clássico deles é pronospinação. Então, uma mão vai estar com a palma para baixo e a outra para cima. E você vai, ó, inverter. Essa capacidade que a gente tem de fazer isso se chama diadococinesia. Quando a gente não consegue fazer, se chama disdiadococinesia. Dis de disfunção nesse movimento. Vocês estão tudo tentando, né? Aí fazer? Estão conseguindo? Então, diadococinesia é a capacidade de realizar esses movimentos alternados. E disdiadococinesia é quando você tem déficit nessa capacidade de realizar movimentos alternados, tá? Então, você vai efetuar movimentos, o paciente, né, vai efetuar movimentos sucessivos e alternados de pronação e supinação dos antebraços, tá? Então, uma mão vai estar de um jeito e a outra vai estar do outro. Uma mão com a palma para baixo e a outra com a palma para cima. E aí você vai pedir para o paciente inverter. Vamos ver aqui o vídeo para vocês observarem se tem algum déficit nessa pessoa do vídeo. Ó. Ó, aí já tá fazendo tudo igual. É a disdiadococinesia. E você vê que a pessoa que está avaliando pede para fazer mais rápido, né? Por quê? Qual é a tendência? Vamos ver de novo. É você fazer devagarzinho para ver se consegue, né? Quando pede rápido, já erra. Ó. Aí já começa a fazer as duas mãos o mesmo movimento, certo? Não é. Uma mão faz um movimento e a outra mão faz outro. Então, nessa criança, ela tem disdiadococinesia, certo? Ela tem déficit nessa capacidade de realizar os movimentos alternados de pronospinação. Com relação à marcha, certo? Se a marcha se tiver algum déficit de coordenação interferindo na marcha, essa marcha recebe o nome de marcha atáxica, tá? Então, a ataxia é relacionada a déficits de coordenação e, geralmente, lesões de cerebelo, tá? Que causam isso. Ela também é chamada de marcha ebriosa. Ébrio quer dizer bêbado. Então, parece que a pessoa está bêbada. Quando você já viu alguma pessoa bêbada andando? Com a perna mais aberta, a base alargada, faz oscilações laterais de tronco, tá? Cambaleante. Então, aqui, ó, a marcha táxica ou ebriosa é cambaleante, tem a base alargada, os braços mais afastados do corpo para tentar se equilibrar e tem instabilidade postural. E as pessoas que têm lesões de cerebelo, têm marcha táxica, referem que sofrem até preconceito, porque os outros que não sabem que elas têm essa lesão, pensam que elas estão sempre bêbadas, tá? Porque a marcha realmente se parece com a de uma pessoa que está bêbada, tá? Agora, cuidado, na prova, não coloque isso. Se eu fizer essa descrição aqui, marcha cambaleante, base largada, braços afastados, qual é o tipo de marcha? Você vai botar marcha do bêbado? Não, né? Então, marcha táxica ou ebriosa. Eu estou explicando o que significa ebriosa para vocês entenderem, tá? Mas não é o termo que a gente usa. Dizer que é uma marcha do bêbado, tá? Ébrio significa bêbado. Então, marcha ebriosa é aquela marcha que é semelhante à marcha de um bêbado. Mas vocês não vão escrever isso em prova, tá? Vão escrever marcha táxica ou ebriosa. Vamos ver aqui o vídeo. Tá fazendo o teste do que eu falei. Se lembra da linha reta, andar com um pé à frente do outro, ó? Só que ele não consegue. Tem que estar apoiado no examinador. Tem medo de cair, abre os braços, usa a visão para ajudar. Sem ajuda, não ia conseguir andar em linha reta. Se desviaria.
Tremor do cerebelo em repouso com a mão esquerda e a mão direita normal. A mão direita normal, toca na ponta do nariz, sem dismetria. Aí na esquerda, mão esquerda com tremor de repouso. Dismetria, ó, não consegue acertar o alvo. Ele não consegue corrigir o movimento, porque é involuntário. Lesão do cerebelo do lado esquerdo. Tá? Porque o cerebelo já é abaixo da decussação das pirâmides. Então, é homolateral. A lesão do cerebelo esquerdo causou tremor no braço esquerdo. No cerebelo esquerdo, não, no lado esquerdo do cerebelo. Tá? Então, apareceu um termo aí que a gente ainda não tinha comentado, dismetria. Então, o déficit de coordenação é também chamado de dismetria. Mas ele tem ainda subdivisões. Hipometria, se eu não consigo chegar no meu alvo, ou hipermetria, se eu passo do alvo, tá? Dismetria é o déficit, de modo geral, e aí você pode classificar como hipometria, se eu não conseguir chegar no alvo, ou hipermetria, se eu passei do alvo, certo? E aí, não sei se vocês pegaram, vou recapitular alguns pontos antes de passar o vídeo de novo. Ele estava fazendo aquele teste que eu comentei de equilíbrio, que é andar em linha reta com um pé à frente do outro, certo? Que é uma forma de avaliar tanto a marcha como o equilíbrio dinâmico. Ele está em movimento, ele está deslocando o centro de gravidade dele. E aí o paciente não consegue porque tem uma lesão cerebelar, que causa uma marcha atáxica, não consegue diminuir a base, senão cai. E a outra questão é no outro paciente que faz o teste do índex nariz, ele teve uma lesão no hemisfério esquerdo do cerebelo e o comprometimento é no braço esquerdo, tá? É homolateral, porque o cerebelo já está abaixo da decussação das pirâmides, certo? Então, vamos ver de novo, só para a gente... Lembrando que no teste de equilíbrio a gente tem que estar sempre do lado do paciente, tá? Porque pode ser que ele caia. Essa é outra variação do índex nariz. Vocês estão vendo que ele está fazendo flexão e não abdução. Pode ser também, mas tem que estar na linha do ombro aqui, o braço. E aqui já começa com tremor aqui, ó. Já em repouso. Ó. Não é uma coordenação normal, embora ele consiga, quando ele junta aqui o braço, ele consiga ficar tocando no nariz. Só terminar o vídeo que tem uma pessoa querendo entrar na sala. Ó, a dificuldade. Tá? Deixa eu sair aqui para abrir a sala. Aí os reflexos, tá? Alguém tinha perguntado se os reflexos entravam em sensibilidade. Não, reflexo é um item à parte, tá? Eles são reflexos profundos, mas não está relacionado com sensibilidade profunda, tá? Sensibilidade é uma coisa, reflexo é outra. Então, os reflexos tendinosos, eles são profundos. É o que a gente testa, o que a gente avalia percutindo o tendão,
Mais alguém querendo entrar. Então, é uma resposta muscular produzida por estímulos específicos. No caso, a percussão dos tendões, que ocorre independente da nossa vontade. Então, a gente não controla os reflexos tendinosos, é independente da nossa vontade. É um arco reflexo, ele acontece a nível medular. Depois, a gente recebe a informação para o cérebro, que a gente aí torna consciente que aconteceu aquilo, mas na hora que aconteceu é tão rápido que a gente faz involuntário, tá? Por que isso? Porque os reflexos tendem a ser protetores. Por exemplo, se a gente pisa num prego, a gente tem o reflexo de retirada, que aí a gente tira o pé para não se machucar. É instantâneo, pisou, tirou, tá? Se a gente tiver com o sistema nervoso íntegro, lógico. São resquícios de defesa do nosso organismo, tá? Então, aqui, o bicipital, por exemplo. Lembrar que o paciente tem que estar numa postura. Vocês fizeram um teste, prática, de testar reflexos em semiologia? Fizemos. Sim? Pronto, então já tem uma ideia. Mamãe, não posso é meu, não é de papai. Tá certo, vai lá falar com ele. E aí você pode, no bicipital, o braço tem que estar apoiado, ó, o antebraço apoiado aqui na perna. Aí você coloca o dedão para proteger, porque é uma área mais sensível, para você palpar onde está o tendão do bíceps. E aí você percute, tá? E você vai ver, você não vai ver uma flexão exuberante do cotovelo, não. Você vai ver o antebraço mexer um pouquinho e o bíceps se contrair. Você vai ver a contração do bíceps. O tricipital, né, do tríceps, o antebraço, o braço tem que estar posicionado mais ou menos 90 graus, certo? Você apoiando o braço do paciente, o paciente deixa o braço relaxado, e aí você percute o tendão do tríceps. Muita gente erra porque quer percutir aqui. O tendão é aqui, ó, tá? Acima do cotovelo. Então, percute e você vai ter um movimento discreto de antebraço. Se for normal, né? Se o paciente tiver hiperreflexivo, você vai ter um movimento mais exuberante. E aí, alguns pacientes a gente não consegue posicionar assim. Então, tem que ver, dependendo das contraturas e deformidades, se vai ser possível avaliar aquele reflexo ou não, porque o paciente não consegue ficar na postura, certo? O patelar, aqui, ó, o paciente sentado com a perna pendente. Se o paciente estiver na cadeira de rodas, aí você suspende um pouco a coxa para deixar pendente o pé, para o pé não ficar encostando no pedal da cadeira, e percute abaixo da patela, certo? E o paciente vai fazer a extensão da perna. O aquileu aqui, ó, o tendão de Aquiles, tendão aquileu, né, agora. E aí você percute também, o paciente vai fazer uma flexão plantar, tá? E aí, deixa eu só comentar, antes dessa mãozinha aqui, deixa eu só comentar uma coisa. Aí você vai classificar como normoreflexia, os reflexos estão normais, hiperreflexia, se eles estiverem aumentados, e hiporreflexia, se eles estiverem diminuídos. O interessante é você sempre comparar, certo? Faz dos dois lados para você ter uma ideia de comparação. Se o paciente for baixo, já tende a apresentar a hiperreflexia. E se ele for hipotônico, a hiporreflexia. Então, são coisas que andam juntas, certo? Mas, às vezes, a gente não consegue perceber isso tão claro como no livro, né? Na vida real é um pouco diferente, porque, às vezes, o reflexo não está tão exuberante. Ou o paciente está tenso ali porque está sendo avaliado, ou tem alguma contratura prendendo aquela articulação que vai impedir do reflexo aparecer. Então, a gente tem que ver caso a caso. Uma coisa que a gente pode fazer é essa manobra de Gendrasik, aqui, ó, que ela ajuda a sensibilizar o reflexo. Então, se você está testando reflexos de membros inferiores, você pede para o paciente fazer isso, ó, segurar os dedos assim e fazer força, puxando os dedos, tá? Por quê? Quando ele faz força voluntária nos membros superiores, ele relaxa os inferiores. E aí você consegue que o reflexo apareça. Se você quiser testar reflexos dos membros superiores, você pede para ele apertar as coxas. Junte suas pernas, aperte uma coxa contra a outra. Aperte, força, força, força. Ele está fazendo força nas pernas e vai relaxar os braços. E o reflexo vai aparecer. Tá? Então, são manobras que a gente usa
para sensibilizar o reflexo e fazer com que ele apareça, fique mais visível para a gente poder avaliar se tem uma hiperreflexia ou uma hiporreflexia. Porque se a pessoa estiver tensa, contraindo os músculos nervosos porque está sendo avaliada, muitas vezes o reflexo não aparece, tá? E a ausência de reflexo, que normalmente é na fase de choque medular ou choque cerebral, é arreflexia, tá? Quando não tem reflexo nenhum. A marcha, as classificações da marcha. Existem vários nomes, né, que vocês já devem ter visto para as marchas patológicas: ceifante, claudicante, festinada, briosa, como a gente falou, né, vários nomes de marchas patológicas, mas a gente pode classificar de uma forma mais funcional as marchas. Então, uma outra forma de classificar é dizer se a marcha está normal, se é uma marcha comunitária, quer dizer o quê? Que o paciente consegue andar na comunidade, ir para o supermercado, ir numa padaria, andar na rua, certo? Ir para a escola, para o trabalho. Marcha domiciliar, ele só consegue andar dentro de casa, pequenas distâncias, ou é uma marcha não funcional, ele só anda na fisioterapia, nas barras paralelas, com tutor, com órtese, seja um andador, mas só anda para fazer exercício na fisioterapia, não consegue andar nem dentro de casa, porque o gasto energético é muito grande. Então, pacientes de lesões torácicas, lesões medulares torácicas altas, podem conseguir ter a marcha com todos esses aparatos, mas só para exercício. Então, é um gasto energético enorme que não viabiliza que eles andem em casa, nem em casa, quanto mais na rua, tá certo? Então, essa também é uma outra forma de classificar a marcha que vocês devem ter atenção para isso, porque ela reflete a funcionalidade daquela marcha. A parte de nervos cranianos, a gente vai comentar só alguns, tá? Então, só relembrando que nós temos 12 pares de nervos cranianos. O primeiro par é o nervo olfatório, o segundo, nervo óptico, o terceiro, oculomotor, o quarto, troclear, o quinto, trigêmeo, que se ele tiver com alguma lesão, causa uma dor, uma das piores dores que a pessoa pode sentir, é a nevralgia do trigêmeo. O sexto par é o nervo abducente, o sétimo é o facial, que vocês conhecem bem por conta da paralisia facial periférica, o oitavo é o vestíbulo coclear, o nono, glossofaríngeo, o décimo, nervo vago, que causa aquelas alterações autonômicas, né, na gente, quando a gente vai... Eu, por exemplo, se alguém for tirar meu sangue, fazer exame de sangue, e a pessoa errar, ver, ficar mexendo a agulha, pronto. Eu já escureço a visão, já fico querendo desmaiar, porque o nervo vago foi estimulado ali, né? E aí gera essas alterações autonômicas. O nono par, que é o nervo acessório, e o 12º, que é o nervo hipoglosso, tá? Então, a gente vai ver alguns, aqui os principais, e aí os outros. Se o seu paciente tiver lesões específicas de nervos cranianos, aí você deve avaliar especificamente aquele nervo craniano que ele teve a lesão, né? Então, o trigêmeo, né, que é um dos mais comentados. Ele é principalmente sensitivo, tá? E ele divide-se em oftálmico, maxilar e mandibular. Ele é responsável por dor, tato e temperatura dos olhos, nariz, boca, dentes e língua. Por isso que quando a pessoa tem a paralisia facial periférica, a lesão do nervo facial, geralmente a sensibilidade está preservada. Porque a sensibilidade é de responsabilidade do trigêmeo, certo? E não do nervo facial. O reflexo que a gente usa para avaliar o nervo trigêmeo é o corneano. Então, você vai solicitar ao paciente que olhe para o lado e para cima. E você vai tocar a borda externa inferior da córnea, do lado oposto, com um pedacinho de algodão. Então, você pega um pedacinho de algodão e enrola para ele ficar pontudinho. E aí, ó, você vai tocar aqui. Você pede para ele olhar para o lado e para cima, para você não tocar na parte, na íris, né? Na parte que tem cor do olho. Você vai tocar na parte branca, tá? Aqui o desenho não está muito preciso, não, mas é para tocar na partezinha branca, na esclera.
Então, você vai pedir para que ele olhe para o lado e para cima. E aí, você vai tocar com algodão. Na parte inferior da córnea. Na borda externa inferior. E aí, você vai observar a reação de piscamento normal de ambos os olhos. Antes que você consiga chegar com algodão, a pessoa já fecha os olhos, porque é um reflexo de proteção. Tá? O reflexo corneano, para que a gente não sofra lesões na córnea. Porque se a gente fosse ter algum agente agressor chegar ao nosso olho e a gente não piscasse, ele ia entrar no olho e ia lesionar a nossa córnea. A gente poderia ficar, inclusive, cego. Então, por isso que a gente tem esse reflexo sempre, que persiste a vida toda. Quando algo se aproxima do olho, a gente fecha. É tanto que quando a gente vai botar colírio, né, é uma luta. Tem que ficar abrindo, segurando o olho, porque o reflexo da gente é fechar, tá? Para proteger de alguma agressão. O nervo facial, que a gente estuda por conta da paralisia facial, então é um nervo muito importante para a fisioterapia. E aí a gente ele é motor, né, da musculatura facial, e a parte sensitiva dele é da língua, da gustação. Certo? Da gustação. Então, a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua. Por isso que na avaliação, Carla deve comentar com vocês na aula de paralisia facial, ou Francisca já deve ter comentado, na avaliação da paralisia facial periférica, a gente faz também o teste de gustação, né? Coloca açúcar ou sal na pontinha da língua, para ver se o paciente está com essa sensibilidade gustativa preservada. Mas a sensibilidade da face, dos músculos da face, da testa, bochecha, nariz, é tudo do trigêmeo, tá? Então, a gente vai, para ver a integridade do nervo facial, a gente vai avaliar as mímicas faciais, que são aquelas fotos, aquelas que eu mostrei. Você lembra que tinha um desenho das mímicas, levantando a sobrancelha, fazendo o bico, fechando os olhos? É aquilo ali. Então, enrugar a testa, ou olhar para cima, levantar as sobrancelhas, fechar os olhos com força para avaliar, tá, gente? Mostrar os dentes ou dar um sorriso, sorriso sem mostrar os dentes, e sorriso mostrando os dentes, tá? Observar, e você vai observar a presença de assimetrias, se um lado está igual ao outro, e se tem as pregas faciais, as linhas de expressão, se estão aparecendo ou se estão mais apagadas de um lado do que do outro. Mas isso vai ser reforçado para vocês na aula de paralisia facial. E aí a gente entra na parte final dessa aula de neuro, que é a parte de diagnóstico fisioterapêutico, tá? Então, eu fiz um esqueminha para a gente poder se nortear. O diagnóstico fisioterapêutico, ele deve contemplar, nessa ordem, a quantidade de membros que foram acometidos. Então, a gente vai usar aqueles prefixos. Se foi um membro, aqui, ó, mono. Se foi um M corpo, um lado do corpo, pegando braço e perna, M. Se foi os 4 membros, isso aqui a gente vai ver bem direitinho na aula de paralisia cerebral, tá? Dá a impressão de 2, mas não é. Quer dizer que os 4 membros foram acometidos, mas os inferiores estão mais acometidos. Então, diplegia ou diparesia. Mas a gente só usa diplegia ou diparesia para paralisia cerebral, certo? Ele é específico para paralisia cerebral. E a gente vai ver na aula de paralisia cerebral, tá certo? Para são os membros inferiores, paraplégico, paraedro, e tetra são os 4 membros, certo? Então, são esses prefixos que a gente usa. Aí depois vem o grau de comprometimento da força, se é paresia, se é fraqueza, ou se é plegia, ausência de força. Então, monoparesia, monoplegia, hemiparesia, hemiplegia, tá? Aí depois vem o tipo de tônus do paciente, se é espástico, flácido, rígido ou atetoide. E o grau de comprometimento da funcionalidade dele. O último grau de funcionalidade que a gente tem é a marcha, né? Então, a gente vai se reportar geralmente à marcha. Então, a gente vai dizer se tem déficit, se tem uma dificuldade ou se tem uma incapacidade, se ele não consegue realizar a marcha, né, que é o último
padrão motor mais aperfeiçoado que a gente tem, ou, se for de membro superior, para as AVDs, atividades de vida diária, certo? Lembrando, gente, que diagnóstico não é prognóstico. Ah, professora, eu vou dizer que ele tem incapacidade, e se ele melhorar e depois conseguir andar? Ele pode acontecer isso. O diagnóstico é naquele momento. Naquele momento ele estava incapaz. Mas ele pode, com a fisioterapia, melhorar e depois se tornar capaz para realizar a marcha. Certo? Então, o diagnóstico não é prognóstico, são de coisas diferentes. Diagnóstico é naquele momento. E o diagnóstico pode mudar. Quando você reavaliar o paciente depois de 1 mês, de 2 meses, pode ser diferente o seu diagnóstico. Certo? Prognóstico é aquela perspectiva de futuro. O que é que vai acontecer no futuro daquele paciente com aquela patologia? Se ela é crônica, se é progressiva, se é aguda, né? Se tem uma boa recuperação, um histórico de ter boa recuperação ou não. Isso é prognóstico. O diagnóstico não, é como ele está no momento, tá? Vamos fazer um exercíciozinho agora e vocês vão ligar o microfone para responder, certo? Então, vamos lá. Paciente com lesão medular cervical alta, grau 0 de força muscular em membros, cadeirante. Qual é o diagnóstico dele? Alguém se arrisca? Eu acho que é tetraplégico. Tetra por quê? Porque foi cervical alta. Cervical alta pegou os 4 membros, muito bem. Tetra por quê? Plégico? Isso, porque o grau de força é 0. Grau de força 0 em membros, tetraplegia. O paciente é tetraplégico, mas o diagnóstico é tetraplegia. Aí o que é que vai ter disso? O tônus, né? Lembra lá? A gente falou dos prefixos, a quantidade de membros, o grau de comprometimento da força, agora vem o tipo de tônus. Qual é o tipo de tônus desse paciente? Na prova vai vir. É espástico, né? Porque acometeu a medula, que é do sistema nervoso central, não é? Isso, mas acometeu a medula alta, porque se ela acometeu a parte sacral, né? Lombar abaixo e sacral, abaixo de L2, ainda é medula, mas seria flácido, né? Isso. Aí, como é alta, é espástico. Isso, porque aí, se fosse baixa, já pegaria caldequina. Mas, muito bem, então, tetraplegia espástica, e aí vamos para a última coisa, que é o grau de comprometimento da função, da funcionalidade. Acho que é incapaz de realizar as AVDs, tudo. Isso, incapaz, né? Se tem grau 0 de força para todos os membros, então, a gente diz, e a gente não bota incapaz no diagnóstico, a gente diz com incapacidade para marcha. Quando a gente diz incapacidade para marcha, a gente não precisa mencionar AVDs, tá? Se fosse só um paciente de lesão de nervo periférico do membro superior, aí a gente falava das AVDs. Mas quando a gente diz incapacidade para marcha, já fica subentendido a questão das AVDs. Então, ficou assim, ó. Tetraplegia espástica com incapacidade para marcha, certo? Aí vocês vão... Entende a questão do raciocínio? Aqui eu não estou dizendo 4 membros acometidos, mas eu disse grau 0 de força muscular em membros. Aqui eu não disse qual era o tipo de tônus, mas você sabe porque foi uma lesão medular alta. Aqui eu não disse que ele era incapaz para fazer qualquer coisa, mas eu disse que ele era cadeirante e que tinha grau 0 de força. Então, incapacidade para marcha. Certo? Então, você tem que entender o que é que essas coisas aqui do enunciado significam para chegar a esse diagnóstico. Tá? Não vai estar explícito, não. Só para você juntar 1 mais 1 igual a 2, não. Você vai ter que entender o que é que significa cada coisinha dessa, tá? Para dar o diagnóstico. Então, tente fazer esse exercício. Imaginar um paciente com tal patologia, com tal acometimento, qual seria o diagnóstico dessa pessoa, certo? Para vocês irem praticando, que certamente vão cair questões na prova sobre diagnóstico fisioterapêutico, tá?
Dúvida, gente, da aula de neuro? Tudo tranquilo? Tranquilo, foi bacana. Pronto. Então, vamos agora para... Deixa eu só ver aqui no chat. Quem perguntou, Lígia, o que é que você queria saber? Hipermetria? Quando passa do alvo, certo, Lígia? Dismetria é alteração de coordenação. Quando você não chega no alvo, é hipometria. Quando você passa do alvo, é hipermetria. Certo? Lígia? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Sim. estamos ouvindo, professor. Pronto. Quando se passa do alvo. Isso, aí Fernanda já respondeu, pronto, beleza. Então, agora a gente vai ver aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Cadê? Eita, eu acho que eu tenho que parar a apresentação, né, desse arquivo para mudar. Aí eu vou botar aqui o cronograma para a gente de pediatria agora, certo? Mudou o chip, estamos em pediatria. Então, hoje, dia 18, a aula passada, né, foi feriado do dia do estudante, a gente teve a apresentação da disciplina, e hoje, dia 18, a gente vai ver avaliação em fisioterapia pediátrica, certo? Semana que vem, PC, paralisia cerebral, que é a principal patologia que a gente vai atender. A maior quantidade de pacientes da pediatria são de paralisia cerebral, certo? Não percam a próxima aula. E hoje a gente vai ver a avaliação, tá? Então, vamos passar aqui para a avaliação. Deixa eu parar essa e colocar a outra. Então, a gente vai ver agora a avaliação em fisioterapia pediátrica. E vocês vão ver que se complementa muito com a avaliação da neuro, que a gente acabou de finalizar, tá? O que é que tem de mais diferente? A questão dos padrões motores, que vocês já viram em psicomotricidade, que a gente vai rever aqui em pediatria 1, que a gente vai ver de novo em pediatria 2 e de novo no estágio, porque é o carro-chefe da pediatria, são os padrões motores. A gente vai ver o desenvolvimento motor, reflexos primitivos, reações, avaliação, particularidades e instrumentos de avaliação, alguns instrumentos que a gente pode usar. Então, a gente tem que fazer uma boa avaliação do nosso paciente, uma boa inspeção, uma boa palpação, um bom exame físico, colher bem a história, analisar bem os exames, para a gente poder traçar um bom tratamento, tá certo? Para que ele consiga se recuperar. O nosso tratamento é baseado no que a gente avaliou. Se a gente deixou passar alguma coisa da avaliação, vai faltar alguma coisa nos nossos objetivos e nas nossas condutas. Tá? Então, tem que ter bem atenção a isso. A gente vai observar a motricidade das crianças de 4 formas. A motricidade espontânea, provocada, liberada e dirigida, tá? Através disso, a gente já tem as informações sobre amplitude de movimento, sobre força, porque a criança não vai, um bebê, você vai dizer, pronto, flexione o seu cotovelo para avaliar seu bíceps. Não vai. Então, você vai ter que observar se ele faz movimentos vencendo a gravidade, se ele faz movimentos vencendo a gravidade, segurando algum objeto, para você inferir o grau de força. Então, se ele faz movimentos ativos livres vencendo a gravidade, ele tem grau de força de pelo menos 3. Se ele faz segurando algum objeto, 4, tá? Se ele não faz, só faz em decúbito lateral, grau 2. Se só tem esboço de contração, grau 1. Mas você não vai conseguir avaliar daquela forma do adulto, dizendo um comando verbal para ele executar, tá? Você pensa que você vai ter pacientes com recém-nascidos, 1 dia de vida, e até pacientes adolescentes com 18 anos. A pediatria é esse mundo, tá? Você vai avaliar o tônus, as reações e os reflexos, o desenvolvimento, que é o ponto-chave da pediatria, e você pode utilizar instrumentos padronizados. Então, o desenvolvimento motor infantil. Ele
analisa o crescimento das estruturas somáticas, certo? E a gente vê muito isso com os pediatras fazendo, né? Vai medir, toda vida que a criança vai no pediatra, mede, vê o peso, vê o perímetro cefálico, né? É a principal preocupação dos pediatras. São esses 3 pontos. Mas só que para a gente vai entrar mais nessa segunda parte. No aumento das possibilidades individuais de agir sobre o ambiente. Então, quando a criança se desenvolve, além dela crescer de altura e ganhar peso, ela vai aumentando suas habilidades e sua capacidade de interagir com o ambiente. E essa interação com o ambiente, sabe, é uma retroalimentação. Ajuda a criança a se desenvolver cada vez mais, ter mais habilidades. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Quanto mais habilidades eu tenho, mais eu interajo com o ambiente. Quanto mais eu interajo com o ambiente, mais habilidades eu tenho, certo? No desenvolvimento. E aí elas vão adquirindo, por exemplo, a habilidade de andar de bicicleta, de correr, de pular, de acordo com a maturação do corpo, principalmente do sistema nervoso, né? Então, a primeira infância se divide em trimestres. Vocês vão ver muito falar disso. Ah, a criança está no primeiro trimestre, no segundo, a gente sempre divide em trimestres, porque são a quantidade de tempo que tem mais mudanças, né, nos marcos motores. Então, a gente divide em primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Isso aqui contempla o primeiro ano de vida da criança, que é a fase que tem uma neuroplasticidade gigante, que a gente tem que aproveitar, do nascimento aos 2 anos, mas, né, do nascimento ao primeiro ano é muito grande, o desenvolvimento é brutal, é gigantesco, e a gente tem que aproveitar isso para estimular as crianças que precisam de uma estimulação terapêutica, né, não só uma criança saudável que tem a estimulação normal dos brinquedos, né, e da convivência com outras crianças. Então, a gente tem que aproveitar essa fase para estimular bem quem precisa dessa estimulação extra, tá? Aqui tem os milestones, os marcos do desenvolvimento motor, tá? Então, vocês observam que a criança começa, eu já mostrei essa figurinha na aula introdutória, né? A criança começa muito horizontalizada e verticalizando. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Começa muito horizontalizado e vai se verticalizando, ó, até ficar em pé e andar sem apoio, certo? Então, a gente observa, vai avaliar sempre isso. Se a criança está conseguindo progredir nesse desenvolvimento, nessa verticalização, e o tempo que ela está levando para fazer isso, tá? Se ela está fazendo no tempo adequado, comum para as outras crianças ou não. Se ela está tendo um atraso no desenvolvimento. Que é aí que a gente entra fortemente na pediatria para tratar, para cuidar dessas crianças com atraso no desenvolvimento, independente do que é que causou, da patologia que causou aquele atraso. Tá? Nosso grande foco é trabalhar esse atraso no desenvolvimento. Então, no primeiro trimestre, assim que o bebezinho nasce, ele nasce em flexão fisiológica. Normal nascer em flexão. A gente também já mostrou essa foto desse bebê, não foi? Com os membros fletidos, porque é um tônus normal, ele não tem espasticidade, certo? Ele tem o tônus normal, é uma flexão fisiológica. E aí, com o passar dos dias, a gravidade vai entrando e vai fazendo a extensão daqueles membros. Então, por volta de 1 mês, mais ou menos, ele já consegue estender os membros tranquilamente, porque a gravidade já foi cedendo aquilo ali. Isso acontece, essa flexão fisiológica, pela postura, pela posição que o paciente, a criança fica, né? Só um minutinho, gente. Venho já.
Não, eu não terminei, mãe. Certo. Desculpa, gente, voltando. Então, o paciente vai estar nessa flexão fisiológica porque ele fica menos no útero, apertado lá naquele espaço. E aí os membros têm que ficar fletidos. E aí depois, quando nasce, a gravidade vai cedendo aqueles membros. E aí, com um mês de vida, já se inicia as tentativas de adquirir controle cervical, né? Ele vai tentando controlar o pescoço e tudo, mas isso só se aprimora ao final do primeiro trimestre, início do segundo, tá? Por volta de 4 meses já é para estar com um bom controle cervical. Mas já começa esse treino com 1 mês de vida, certo? Aí, no primeiro trimestre, a criança também começa a acompanhar objetos com o olhar até a linha média, certo? Ele só consegue até a linha média, ele não consegue fazer os 180 graus ainda. Isso é normal no primeiro trimestre, tá? O campo visual ainda é muito limitado, tá? Ele vê mais vultos. Então, a gente trabalha muito na conduta, vocês vão ver na pediatria 2, com contraste, brinquedinhos branco e preto, porque aí as crianças percebem mais pelo contraste, tá? Porque a visão ainda não está muito desenvolvida. Ele começa no primeiro trimestre, principalmente no final, já com 3 meses, a fazer suporte de peso nos antebraços, quando está de barriguinha para baixo, decúbito ventral, apoia o peso nos antebraços, tá? Isso aqui, gente, que a gente está falando é o desenvolvimento saudável, certo? Se a criança tiver lesões neurológicas, ela não vai conseguir. A criança está na fase oral, muito forte, né, no primeiro trimestre, aqui, o menininho com a boca aberta para tentar chegar no irmão, reconhecer o irmão, porque a boca tem muita sensibilidade, e as mãos estão lá fechadinhas no reflexo de preensão palmar. Então, a criança vai perceber o mundo pela boca. Então, tudo leva a boca, inclusive a própria mão, né, tudo ele leva a boca para tentar reconhecer as coisas com a sensibilidade da boca, tá? No primeiro trimestre já começa o rolar parcial, que é só ficar em decúbito lateral, né? Passar do dorsal para o lateral. Então já começa isso, esses treinos do rolar no primeiro trimestre, né? Mas o rolar total só se consolida no segundo trimestre. Aí no segundo trimestre, então entende que o primeiro trimestre é do nascimento até 3 meses. O segundo, 4, 5 e 6 meses. Então, com 4, 5 e 6 meses, a criança começa a descoberta dos pés, principalmente nos 6 meses, no final, de 6 para 7 meses. Começa a entender que aquilo ali faz parte do corpo dela e começa a levar os pés à boca. Tem muita flexibilidade, né? Então, começa a levar os pés à boca para tentar ter a sensibilidade daquela parte do corpo dela. Então, está começando a diferenciar as partes do corpo, perceber que ela é um ser separado da mãe, porque até então elas acham que são uma coisa só, né? A mãe e o filho são uma coisa só. Então, eles vão começando a perceber que eles são seres independentes. E aí, no segundo trimestre, tem o rolar, que é justamente passar do dorsal para o ventral, ó, completinho, no segundo trimestre, por volta de 5 meses, e eles começam a arrastar. Então, arrastar é com a barriga encostada no colchão ou no chão. E vai fazer os movimentos semelhantes ao engatinhar. O arrastar prepara para o engatinhar, tá? Então, por volta de 6 meses, 5, 6 meses, começa a arrastar e trabalhar a dissociação de cinturas, que é fundamental para a marcha. Então, uma etapa vai aumentando as habilidades para que as outras seguintes sejam conquistadas, vai ajudando a conquista das outras etapas. Vai ganhando força, vai ganhando equilíbrio, controle de tronco, cervical. No segundo semestre, inicia-se o sentar. Então, o sentar tem 3 etapazinhas, mais ou menos, como eu vou dizer aqui. Então, ele começa sentando com as 2 mãozinhas para frente, com apoio das 2 mãos, com 6 meses. Com 7 meses, ele faz o apoio de uma mãozinha só lateralmente. E a outra mão fica livre para brincar.
ou pegar a mamadeira, alguma coisa. E com 7 meses, com 8 meses, ele já consegue sentar sem apoiar as mãozinhas, tá? Então, tem essa progressãozinha. 6 meses, as 2 mãos para frente, apoiando. 7 meses, uma mão para o lado. E 8, sem apoio nenhum, tá? Então, com 8 meses, já é para estar consolidado o sentar. Mas ele se inicia com 6 meses, tá? Terceiro trimestre, aí vem 7, 8 e 9 meses, tá? Começa a se reconhecer no espelho, porque até então ele olha para o espelho e não percebe que aquela imagem refletida é ele. O espelho é só mais um objeto. No terceiro trimestre que eles começam a se reconhecer ali. E aí a gente já pode usar o espelho nas nossas condutas, né, para auxiliar nesse feedback visual. Então, já é uma dica aí, mas o espelho não vai funcionar com um recém-nascido, com 2 meses, com 3 meses, só no terceiro trimestre, tá? Começa a manipular objetos, porque aqui já se integralizou o reflexo de preensão palmar. Então, ele já tem as mãozinhas, o controle melhor das mãos para pegar objetos e manipular os brinquedos com as 2 mãos na linha média. Tá? Então, já fica mais livre para manipular objetos, para explorar o ambiente. Terceiro trimestre, começa a engatinhar, também por volta de 8, 9 meses, que a engatinhar é na posição de 4 apoios mesmo, certo? Sem encostar a barriga no chão. É interessante, algumas crianças, mesmo saudáveis, pulam essa etapa do engatinhar, já vão para o andar. Mas é interessante, na fisioterapia, que a gente trabalhe o engatinhar com todas as nossas... O engatinhar é muito importante... Deixa eu só... Alguém quer entrar. O engatinhar é muito importante na preparação para a marcha. Ele melhora a força de membros, ele melhora o controle de tronco, melhora a dissociação de cinturas, então é muito importante que a gente trabalhe o engatinhar com as nossas crianças. Aí, no terceiro trimestre, também começa a ficar em pé com apoio, tá? Então, a clássica, né? O bebezinho com a mãe segurando as mãozinhas e o bebê em pé com apoio. Começa a se segurar, tentar se levantar, né? Tá sentadinho, se segura na grade do berço e fica em pé. É no terceiro trimestre. Tem também no terceiro trimestre o estranhamento, então pode ser que eles estranhem vocês, né, na fisioterapia, porque estão lá só com o pai, com a mãe, com o avô e com a avó. Qualquer pessoa estranha aquele mundo dele, chora, não quer ir. Mas, geralmente, gente, a imensa maioria dos pacientes, isso logo se desfaz e eles ficam muito apegados aos terapeutas. Depois começa a chorar para não ir embora, né? Não quer ir embora da fisioterapia, quer ficar. A imensa maioria, certo? Então, esse estranhamento inicial é normal, faz parte do desenvolvimento, mas vocês vão conseguir conquistar as crianças tranquilamente. Aí, quarto trimestre, 10, 11 e 12 meses, né? O final é com 1 ano. A criança começa a se agachar e a semi-ajoelhar, certo? Semi-ajoelhar é assim, ó. Uma perna para frente, dobrada, e a outra dobrada para trás. Para já ir, né, se verticalizando, se preparando para a marcha. Começa a segurar a mamadeira, às vezes até antes daqui, já começa a segurar a mamadeira e tomar sozinho, já é uma independência, né, um grau de independência na alimentação, e começa a dar os primeiros passos. Primeiro, eles começam com a marcha lateral, certo? Andando lateralmente, segurando no berço, geralmente assim, ou na cama dos pais, segura e vai andando com apoio lateralmente. Andar de lado é mais fácil do que andar para frente. Então, a gente começa andando de lado, tá? E esse princípio também pode ser usado para os nossos pacientes. Começa a treinar a primeira marcha lateral, depois a marcha para frente, que é muito mais fácil fazer a marcha lateral do que andar para frente, tá? Então, eles começam com a lateral e depois que andam para frente. Então, aqui essa foto eu acho linda, porque é bem a criança começando a andar, ó. A base bem aberta, bem alargada, distância curta, andando para o pai ou para a mãe aqui, com os bracinhos em posição de proteção e olhando para o chão, né? Tem que ter aquele feedback visual. Então, a criança que está dando realmente os primeiros passos, né? Ela vai
fazer dessa forma. E aí começa junto as primeiras palavras, às vezes sílabas, água, mamãe, papai, ou mamá, papá, quer, né? São como mais começam a emitir os primeiros sons. Se a criança não balbucia, não emite nenhum som, a gente tem que ficar atento, certo? Com 1 ano, é preocupante. Caminhar para fono, caminhar para otorrino, que ela pode ter algum déficit auditivo, que é, como ela não escuta, aí ela não vai falar. É investigar o que é que está acontecendo. Tem que começar com 1 ano a emitir alguns sons, pelo menos, tá? E aí, com 1 ano já, depois ela vai, durante esse primeiro ano de vida, não é assim que completou 1 ano, não. Durante o primeiro ano de vida, tem 12 meses aí para fazer. Vai começar a subir degraus, né? Subir escadas, e vai começar a ajudar a se vestir. Claro que não vai conseguir perfeitamente vestir qualquer tipo de roupa sozinho, mas vai começar a ajudar. Levanta o bracinho para vestir a blusa, segura aqui no ombrinho da mamãe, levanta a perna para vestir o short. Vai começar a ajudar nesse processo de vestir as roupas, que aí já é uma independência nas atividades de vida diária, né? Um certo grau de independência. Também durante o primeiro ano de vida, começa a empilhar blocos, isso é importante para a coordenação, para a pinça, né? Que vai ajudar depois na escrita. Então, é uma atividade que a gente deve trabalhar com os nossos pacientes que têm 1 ano, certo? Empilhar objetos. Depois, no final de 1 ano, início dos 2 anos, começa a pular, certo? Primeiro pula com o pé, né, meio desengonçado com o pé só. Depois que vai ganhando força para pular com os 2 pés. E aí, quando isso aqui está bem consolidado, pular, no final dos 2 anos, eles começam a ter um melhor controle dos esfíncteres, porque para pular você tem que contrair assoalho pélvico, né? Senão o xixi sai. E aí começa o processo de desfraude, né? Eles começam a não querer mais usar fralda, vai fazendo desfraude durante o dia, depois, mais para frente, durante a noite. Mas muitos especialistas associam a habilidade de pular com esse início do desfraude. Quando a criança já consegue pular bem com os 2 pés, já tem um melhor controle do assoalho pélvico, né? Então, já é um dos sinais de que pode estar começando o processo de desfraude, de sair das fraldas, né? De controlar mais os esfíncteres. Aqui a visão, para vocês terem uma ideia como é, ó, quando nasce ele só vê, ó, borrado, vultos, com 1 mês melhora um pouquinho os contornos, com 2 meses melhora um pouquinho mais, com 3 meses melhora mais a percepção de cores. Então, por isso que aqui de 0 a 2, 3 meses, a gente usa mais o branco e preto, o contraste, para eles perceberem melhor pela visão. Com 6 meses já está bem melhor a visão, e aí aqui a do adulto é mais nítida, né? Mas é um processo também de desenvolvimento, de amadurecimento da visão da criança. Reflexos primitivos agora. Eu vou falar alguns, inclusive alguns que vocês vão falar também nos trabalhos, tá certo? Mas é porque eu não posso deixar de mencionar esses que são os principais. Então, o RPCA é o tônico cervical assimétrico, que é a postura do esgrimista, ó, aqui. Então, a criança vai ficar com o membro superior estendido do lado da face e fletido do lado occipital. Ele tem uma importância diagnóstica, se ele persiste depois do tempo, ou se ele é ausente, porque ele vai impedir o desenvolvimento da coordenação óculo-manual. Então, o tempo de aparecimento e desaparecimento dele é esse aqui. Ele surge no nascimento e desaparece até 4 a 6 meses. Se ele não existe, se ele não existe nesse período, de 0 a 4 meses, ou se a criança passou dos 6 meses e ele ainda continua, isso vai prejudicar o desenvolvimento da coordenação óculo-manual, tá certo? Então, ele tem essa importância diagnóstica. Então, provavelmente, essa criança sofreu alguma lesão neurológica para não ter esse reflexo. Qual é o estímulo para desencadear o reflexo? A rotação da cabeça. E, às vezes, a criança, você não precisa ser uma rotação da cabeça passiva. Às vezes, a criança espontaneamente girou a cabeça para olhar alguma coisa e o reflexo já se apresenta, certo?
É chamado também postura em arco e flecha, porque parece que você está puxando um arco e flecha, né? Então, ele é um dos principais que a gente tem que ficar atento. RTL, que é o tônico labiríntico, também tem importância diagnóstica, porque quando ele é o opstótono, né, quando você coloca a criança em decúbito dorsal e ela se enverga, faz um C que até vira, que até rola parcialmente, é chamado de opstótono, ele é patológico. Então, a criança sofreu lesão neurológica aqui, tá certo? O estímulo é colocar a criança em decúbito ventral ou dorsal. No ventral, até 4 meses, ele persiste. No dorsal, se você colocou a criança em decúbito dorsal e ela fez esse C ao contrário, sempre vai ser patológico e é chamado de opstótono, tá certo? Quando você coloca ela no decúbito ventral, a tendência é ela ficar mais fletidinha até 4 meses. Porque já tem também a flexão fisiológica, né? Então, o RTL tem essa importância. Reflexo de Moro, até os 6 meses, tá? Então, é o reflexo do susto. Mamãe. Oi. Deixa eu terminar a aula, filha. E eu vou colocar minha aula. Coloca. Vou falar. O reflexo de Moro é o reflexo do susto, né? Parece que a criança está tendo um susto. Ele persiste até os 6 meses. E a intensidade dele, se ele é muito exacerbado, ou a ausência, se a criança não apresenta, ou às vezes a assimetria. A criança que tem paralisia braquial obstétrica, lesão do plexo braquial. Aquele braço vai estar flácido, e aí ela vai fazer o reflexo de Moro só com o braço, o outro vai ficar lá, largado. Então, a assimetria dele também a gente deve observar. A intensidade dele, a ausência ou a assimetria, pode indicar lesão neurológica. O estímulo vai ser a súbita alteração da posição da cabeça. Então, você vai segurar, Miguel, por favor. Vá lá para a sala. Eu estou terminando aqui. Você vai segurar o tronco e a cabeça da criança e vai soltar a cabeça bruscamente. Claro que você vai dar só uma quedinha e a sua mão vai estar embaixo para apoiar. E a criança vai realizar essa abdução e extensão dos membros superiores. Outras formas de avaliar são com estímulos auditivos. Por exemplo, você bate uma palma forte, a criança tem aquele susto, digamos assim, e o reflexo aparece. Ou você colocar uma fraldinha de pano em cima do rostinho da criança e puxar rapidamente. Também desencadeia o reflexo de Moro. Tá certo? Mas, pergunta de concurso. Você diria que o estímulo é a súbita alteração da posição da cabeça. Tá? Mas, na prática, você pode usar essas outras formas de avaliar. Apreensão palmar, que é até o 6º mês. Então, o estímulo é você colocar... Filho, por favor. Vai lá para o seu pai. Não, papai é verde. Só um minutinho, gente. Então, até o 6º mês, o estímulo é você colocar o seu dedo na base dos dedos da criança e ela vai fechar a mão, tá? Até o 6º mês, esse reflexo persiste. Depois ele é integralizado e a criança vai ter a motricidade da mão, tá certo? Para abrir e fechar. Se a criança faz esse reflexo com a oponência do polegar, ou seja, com o polegar para dentro, abarcado, é um sinal de encefalopatia, tá certo? Ou se ela não apresenta esse reflexo, a mãozinha já fica aberta e quando você tenta testar, ela não fecha. Com 1 mês de vida, recém-nascido, com 2 meses, tá? Então, indica encefalopatia. As reações. Nós temos as reações de endireitamento, de equilíbrio e de proteção. As reações de endireitamento proporcionam a manutenção da cabeça na postura vertical ou alinhamento de cabeça-tronco, tá? Então, a gente tem essa tendência no nosso corpo de quando a gente tem
o nosso centro de gravidade desviado, da gente manter nossa cabeça alinhada com o corpo. A cabeça não fica caída para qualquer lado, né? Ela se mantém alinhada, tá? As reações de equilíbrio é manter o equilíbrio em resposta a mudanças do centro de gravidade. Mudei meu centro de gravidade, vim para frente, vim para trás, vim para um lado, vim para o outro, eu não caio, porque eu tenho equilíbrio, certo? E as reações de proteção são proteções à queda. Então, se a gente vai cair, o que é que a gente faz? A gente coloca as mãos para parar a queda. Se eu vou cair para o lado, eu coloco a mão para o lado. Se eu vou cair para trás, eu coloco as mãos para trás. Então, a criança deve ter essas reações. A gente testa e trabalha muito isso com a bola suíça. Coloca a criancinha de barriga para baixo em cima da bola suíça. E desliza um pouquinho a bola suíça para frente, como se a criança fosse cair. Ela tem que ter a reação de botar as mãozinhas para se proteger da queda, tá certo? Então, primeiro se desenvolve a reação de proteção para frente, depois a lateral e para trás é a última. A última a se desenvolver é para trás, é a mais difícil, tá? Então, só relembrando que a avaliação é um processo contínuo de coleta e organização das informações que são relevantes para planejar e implementar um tratamento. Então, a fisioterapia, ela vai fazer a adaptação motora da criança ao ambiente. Então, se ela tem um atraso no desenvolvimento, ela não consegue explorar bem o ambiente, nós vamos trabalhar nessa adaptação motora, certo? Então, nós vamos coletar a história, fazer a observação clínica e podemos usar também instrumentos de avaliação. As particularidades da pediatria que eu já tinha falado. Então, a gente vai observar a motricidade espontânea da criança. O bebê vai ter que estar acordado, certo? Se ele chegar sonolento na fisioterapia, tem que estimular, esperar que ele acorde, fique bem esperto, para você observar que movimentos ele faz espontaneamente, por conta própria, independente. O fisioterapeuta não precisa fazer contato visual. Você vai avaliar no período entre as mamadas, porque é o período que ele está acordadinho, esperto, porque mamou, adormece, né? Os bebês mais novinhos. Você vai observar o quê? Simetria, se um lado está se movimentando igualmente ao outro, direita e esquerda, se tem fechamento e abertura das mãos, os graus de liberdade de movimento, se tem alguma restrição de movimento, alguma contratura, se ele medializa os membros, se ele consegue em algum momento juntar os membros na linha média, tá? Isso no primeiro trimestre, né? O bebezinho novinho, primeiro trimestre. A motricidade provocada, ela é provocada por algum estímulo, provocada pelo contato visual, ó, interagindo, contato visual com a criança, ela reage, né, tenta aqui, ó, pegar na mãe, ó, a mãozinha, por estímulos no abdômen, então a gente usa muito isso, fazer uma pinçazinha assim no abdômen, estimular, que a criança tende a se movimentar. Estímulo tátil com a fralda no rosto, a fraldinha de pano, passa a fraldinha de pano no rosto, alisando, para ver se ela vira o rosto, tá? E aí você vai observar o aumento brusco da movimentação espontânea, ela vai se movimentar mais porque ela está recebendo um estímulo, se tem simetria de movimento, se um lado está igual ao outro, e se ela faz movimentos de flexão e extensão dos membros, tá? Porque aí indica que ela tem uma força boa. A motricidade liberada. Então, como é que a gente observa? A gente sustenta com uma das mãos a nuca da criança, ela semi-sentada, certo? Ela inclinadinha, como se estivesse sentada, mas um pouquinho inclinada. E você sustenta a nuca com a mãozinha, deixando o corpo livre para se movimentar. O fisioterapeuta vai ficar de frente para a criança, na mesma altura, certo? Olho no olho, fazendo contato visual e verbal, falando com a criança. E aí você vai observar se os padrões de movimento mais amplos diminuem e ficam mais complexos, se fica um movimento mais elaborado, se as mãos ficam abertas e se há alinhamento. Hoje é Miguel, né? Não é a furadeira. E se há endireitamento cervical e de tronco, se há esse alinhamento. A motricidade dirigida são estímulos feitos no corpo da criança que dirigem o movimento. Então, o estímulo tátil desencadeia movimentos nos membros. A gente faz um estímulo rápido, leve e repetido. Por exemplo, se ela está
com a mãozinha fechada, no reflexo de preensão palmar. A gente faz estímulos rápidos, leves e repetidos no dorso da mão, para ver se ela cede do reflexo e abre a mãozinha. Essa é a dirigida. Tá? Então, são algumas formas que a gente pode usar para observar, principalmente bebês, certo, gente? Crianças menores que não vão atender aos nossos comandos verbais, certo? A gente avalia também o tônus, da mesma forma que a gente já comentou em neuro. Aqui, uma criança hipotônica, a melhor forma de avaliar é a movimentação passiva também. Aqui, uma criança espástica com padrão de membros inferiores em tesoura. Então, da mesma forma que a gente já falou em neuro, a gente faz na pediatria. A gente tem uma ideia pela inspeção, complementa essa ideia com a palpação, mas a gente tem que fazer a movimentação passiva para ter certeza do tônus. Avalia a marcha, se a criança já tiver marcha, né, já tiver na idade de ter marcha. Observa como é, se tem alguma alteração no comprimento do passo, na velocidade, no equilíbrio, certo? No balanceio de membros superiores, se ela usa dispositivos auxiliares para marcha, se ela usa órteses para conseguir realizar a marcha. Tudo isso você vai observar e vai registrar. Alguns testes específicos que a gente pode usar para avaliar as nossas crianças. Aqui, manobra de Ortolani, para avaliar a luxação de quadril. Aqui também para avaliar a luxação de quadril. Um apoio unipodal, que a gente vai ver na aula específica de luxação de quadril, tá certo? Então, a gente vai ver que tem coisas específicas para avaliar as crianças dependendo da patologia. Se a criança tem patologias associadas, a síndrome de Down, na aula de síndrome de Down a gente vai ver isso, tem muitas coisas associadas, déficit visual, auditivo, cognitivo, cardiopatias na criança com síndrome de Down. Se é uma criança que tem alguma patologia respiratória, as crianças com PC têm muita tendência a ter pneumonia, então, está avaliando constantemente se ela está com febre, se ela está com tosse produtiva, que ela pode ter pneumonia, porque o tórax muitas vezes fica assimétrico e a musculatura fraca, então não tem nem força de tossir para expelir, certo? Então, tem que analisar tudo isso. Os exames complementares, que a gente já comentou, né, aqui na fratura em galho verde, na aula inicial, o cariótipo, que a gente vai ver com detalhes na aula de síndrome de Down. Então, tem alguns exames, algumas coisas que são específicas da pediatria, que a gente vai conhecer durante as aulas. E aí, para finalizar, gente, os instrumentos de avaliação que a gente pode usar. A gente tem a nossa ficha da clínica escola, mas a gente pode, principalmente para pesquisa, para fazer o TCC, usar instrumentos validados internacionalmente, como o PED, que é Pediatric Evaluation of Disability, de Haley, avaliação pediátrica da incapacidade. Então, ele avalia o desenvolvimento de habilidades e o nível de independência no desempenho de atividades funcionais. Ele serve para crianças de 6 meses a 7 anos e meio. Então, ele pega um espectro bem grande de crianças. E ele vai avaliar o autocuidado, a mobilidade e a função social da criança. Tá certo? Para ver se ela está apta, se ela está funcional ou não naquelas habilidades. Tem o AIMS, ou Alberta, que a gente chama, né, de Alberta. Alberta Infant Motor Scale, escala motor infantil de Alberta. Alberta é uma cidade do Canadá, onde ele foi desenvolvido, o Piper e Darra. E ele avalia o desenvolvimento motor grosso de crianças desde o nascimento. Ele vai documentar a movimentação espontânea da criança em 4 posições. Ele avalia em supino, decúbito dorsal, em prono, decúbito ventral, sentada e em pé. Os critérios de avaliação são como é que ela distribui o peso nessas posturas, como é que ela se mantém na postura e que movimentos antigravitacionais ela consegue fazer, vencendo a gravidade em cada postura. E depois ele vai produzir um gráfico. Ele ilustra graficamente essas áreas de habilidade e mostra um gráfico. Então, eu avaliei hoje, ela está nesse gráfico aqui, nesse ponto. Daqui a 6 meses, ela já melhorou nesse gráfico. Então, para os pais é bom porque fica uma coisa visual de como está sendo a melhora no desenvolvimento da criança. Tá? Era isto. Vocês ainda estão aí? Professora? Oi? Esse último avalia a criança de quantos meses?
Deixa eu voltar aqui. O Alberta, eu nem coloquei aqui, né? Mas eu vou procurar. Mas a gente usa para um grande espectro de crianças, uma grande faixa etária. Mas eu vou procurar bem preciso, tá? Eu coloco lá no AVA para vocês. Tá bom. Dele, bem direitinho. Eu esqueci de botar aqui. Mas lembrando que eles são muito usados para TCC, para pesquisa, para mestrado, para doutorado, né? Porque eles são padronizados. No mundo todo vai se usar aquelas mesmas perguntas, aqueles mesmos itens de avaliação. Então, você tem como comparar crianças de vários países. Então, ele é muito legal para pesquisa. Essas escalas são muito boas. Não impede da gente usar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mas, normalmente, a gente usa a nossa própria ficha, com as particularidades da nossa população aqui de Natal. E, para pesquisa, a gente tem que, né, ser mais homogêneo com o que está sendo feito no mundo. Aí a gente usa essas outras. Mas eu vou botar lá, viu? Daqui a pouco eu procuro e boto lá no AVA. Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Mais alguma dúvida, gente? Tanto de neuro como de pediatria? Não. Tranquilo? Pronto, então eu vou, assim que ficar pronto aqui o link, eu boto lá, vou botar nas duas, né? Porque teve uma parte de neuro, eu boto a parte 2 de neuro, e boto no de pediatria, e coloco essa informação do Alberta, da idade, da faixa etária. Vai ficar um vídeo só, né, professora? Porque eu não sei como fazer 2 vídeos, aí eu achei melhor um só para não arriscar, né? De cortar, parar a gravação e depois ele não gravar o resto de pediatria. Mas não tem problema, não. Né? Melhor garantir. É. Então, amanhã vocês vão ter aula com Carla, né, em neuro, não é isso? Acho que é. E a gente se vê segunda-feira. É a aula de Carla, né, amanhã, em neuro? Sim. Pronto. Deixa eu só ver aqui no cronograma. Eu tinha fechado de neuro. Isso, amanhã alterações de tônus com Carla. E a gente se vê segunda em neuro com a parte de padrões motores e terça-feira normal em pediatria com PC. Tá bom? Bom restinho de dia aí para vocês e até segunda-feira. Tchau, obrigada. Professora, até segunda. Deu para escutar melhor hoje, né? Apesar do Miguel estar gritando. Deus. Tchau. Tchau.